Você já passou por aquela sensação de quando você tem uma certeza e essa certeza é reafirmada e reafirmada e reafirmada? E aí, de repente, você fica sabendo de alguma coisa e essa certeza que era tão absoluta cai por terra? Hoje a gente vai falar de um conceito filosófico, aqui no Entre Pontes. E antes de começar o vídeo, eu vou pedir para vocês seguirem o nosso canal, curtir os nossos vídeos, compartilhar, para que a gente possa continuar dando sequência nesse projeto, que é muito legal. Porque, afinal de contas, se você ainda não gosta de ler, que você não achou o seu livro certo, e o Entre Pontes está aqui para te ajudar. Bom, hoje eu não vou falar exatamente de um livro, mas eu vou falar de um conceito filosófico. Um conceito que a gente pegou lá da química e da física. Para isso eu vou trazer um autor que eu gosto muito, o Prigogine. Prigogine é um químico, inclusive, que ganhou o Nobel de Química, e eu fiquei fissurada pelo trabalho dele. Dele eu li A Nova Aliança, O Fim das Certezas, As Leis do Caos e O Nascimento do Tempo. Não são leituras fáceis, principalmente porque ele traz muito da física e da química ali na hora que ele vai trazer as teorias dele. Na verdade, talvez não seja fácil para mim, né? Sempre tive dificuldade, principalmente em física. Mas eu contei com uma ajuda muito especial quando eu estava lendo os livros. Na época, eu estava numa escola e lá tinha uma professora de física maravilhosa, a Mari, que foi me ajudando nesses conceitos que eu tinha mais dificuldade. Queria, inclusive, aproveitar e agradecer a Mari por toda a paciência que ela teve comigo nessa época. Bom, de tudo que ele fala, eu queria trazer um conceito: entropia. Entropia funciona mais ou menos assim na física. A gente tem um elemento. Nesse elemento é adicionado alguma coisa, como, por exemplo, calor. Isso vai movimentar as moléculas e vai transformar aquilo num outro elemento. Entropia. A gente então vai trazer esse conceito para a filosofia. Em vez do elemento, vamos pensar na gente. A gente, toda vez que está de cara com algo diferente, diferente do que a gente pensa, diferente do que a gente acha, diferente do que a gente tinha certeza do que era, a gente se põe num outro lugar. A gente entra em contato com aquilo modifica a gente produz então entropia, a gente sai dali diferente. Bom, mas por que eu resolvi trazer esse conceito justamente agora? Vídeo passado a gente falou sobre Big Tech, o livro Big Tech, para poder falar de internet, inteligência artificial, redes sociais. E hoje a gente vai falar um pouco de entropia também nesse assunto. Quando a gente está numa rede social e a gente começa a curtir muito alguma coisa, a rede social vai afinilando o que vai chegando para a gente. Ou seja, a gente começa a ver mais do mesmo. Se a gente está vendo sempre as mesmas coisas, retroalimentando as nossas certezas, as nossas convicções, a gente vai diminuindo a nossa entropia, a nossa capacidade de olhar para uma coisa diferente, entender aquilo e sair dali diferente, sair dali modificado. E entender não é a mesma coisa que concordar. Então, às vezes a gente está lidando com um assunto que a gente acha completamente absurdo, mas a gente tem que se colocar disposto a ouvir, o que tem ficado cada vez mais difícil com as redes sociais. O que a gente se habituou a fazer? A gente olha para alguma coisa que não é o que a gente
concorda ou que a gente acha aquilo absurdo, a gente escreve meio que na intenção de lacrar, sem que haja ali um diálogo, sem que a gente consiga fazer daquilo ali uma dialética, uma troca de ideias. A gente começa a falar quase que com um espelho ou numa caverna vazia, para ouvir o nosso próprio eco. Junto com isso vem uma novidade agora nas inteligências artificiais, o amigo virtual, que não é nem mais uma outra pessoa numa outra tela, num outro lugar, mas uma inteligência artificial que te responde e que a tendência é te responder de forma que vai te agradar cada vez mais. A tendência é que ele concorde sempre com você, esse amigo virtual. Quanto mais a gente se distancia de pessoas, quanto mais a gente vai se envolvendo nessa retroalimentação de coisas que a gente acha que está certo, quanto mais a gente vai voltando para o nosso narcisismo, menos entropia a gente produz, menos a gente consegue mudar, menos a gente evolui. Então hoje, a ideia de trazer esse conceito do Prigogine, de entropia, é para a gente pensar isso dentro dessa temática que a gente está trabalhando aqui no Entre Pontes, das redes sociais, da internet, da inteligência artificial. É a gente pensar que as coisas não são nem boas, nem ruins. Somos nós que fazemos com que elas tenham uma vertente. Somos nós que fazemos as coisas ficarem boas ou ruins. É a gente que tem que saber usar essas ferramentas e não deixar ser usado o tempo inteiro por elas. Eu recomendo muito as leituras do Prigogine. Eu acho os livros dele maravilhosos. Eu tive essas questões mesmo pela minha dificuldade natural em física. Inclusive queria aproveitar para fazer um outro agradecimento nesse vídeo para o Júlio, professor de física, que está trabalhando comigo agora. E antes de fazer o vídeo, eu pedi para ele dar uma refrescada na minha memória aí, essa questão da entropia, para mim não falar nenhum conceito errado. Então, Júlio, muito obrigada pela paciência ali entre uma aula e outra me socorrendo. Recomendo muito esses livros e queria muito que você saísse desse vídeo hoje pensando o quanto você está disposto a aumentar a sua entropia. Não deixa de responder para mim aqui nos comentários, curtir os nossos vídeos, seguir o nosso canal e voltar quinta-feira que vem. Até lá!